Do regime do anistiado político. Artigo 1. O regime do anistiado político compreende os seguintes direitos e: declaração da condição de anistiado político. 2. Reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos parágrafos 1º e 5º do artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias. 3. Contagem, para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, em virtude de punição ou de fundada ameaça de punição, por motivo exclusivamente político, vedada a exigência de recolhimento de quaisquer contribuições previdenciárias. 4. Conclusão do curso, em escola pública, ou, na falta, com prioridade para a bolsa de estudo, a partir do período letivo interrompido, para o punido na condição de estudante, em escola pública, ou registro do respectivo diploma para os que concluíram curso em instituições de ensino no exterior, mesmo que este não tenha correspondente no Brasil, exigindo, se para isso o diploma ou certificado de conclusão do curso em instituição de reconhecido prestígio internacional. E 5. Reintegração dos servidores públicos civis e dos empregados públicos punidos, por interrupção de atividade profissional em decorrência de decisão dos trabalhadores, por adesão à greve em serviço público e em atividades essenciais de interesse da segurança nacional por motivo político. Parágrafo único. Aqueles que foram afastados em processos administrativos, instalados com base na legislação de exceção, sem direito ao contraditório e à própria defesa, e impedidos de conhecer os motivos e fundamentos da decisão, serão reintegrados em seus cargos. Capítulo 2 da Declaração da Condição de Anistiado Político. Artigo 2. São declarados anistiados políticos aqueles que, no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, foram, e, atingidos por atos institucionais ou complementares, ou de exceção na plena abrangência do termo. 2. Punidos com transferência para localidade diversa daquela onde exerciam suas atividades profissionais, impondo-se mudanças de local de residência. 3. Punidos com perda de comissões já incorporadas ao contrato de trabalho ou inerentes às suas carreiras administrativas. 4. Compelidos ao afastamento da atividade profissional remunerada, para acompanhar o cônjuge. 5. Impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional específica em decorrência das portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica NUS 50 GM5, de 19 de junho de 1964, e NUS 285 GM5. 6. Punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem como impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, sendo trabalhadores do setor privado ou dirigentes e representantes sindicais, nos termos do parágrafo 2º do artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias. 7. Punidos com fundamento em atos de exceção, institucionais ou complementares, ou sofreram punição disciplinar, sendo estudantes. 8. Abrangidos pelo Decreto Legislativo N. o 18, de 15 de dezembro de 1961, e pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969. 9. Demitidos, sendo servidores públicos civis e empregados em todos os níveis de governo ou em suas fundações públicas, empresas públicas ou empresas mistas ou sob controle estatal, exceto nos comandos militares no que se refere ao disposto no parágrafo 5º do artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias. 10. Punidos com a cassação da aposentadoria ou disponibilidade. 11. Desligados, licenciados, expulsos ou de qualquer forma compelidos ao afastamento de suas atividades remuneradas, ainda que com fundamento na legislação comum, ou decorrentes de expedientes oficiais sigilosos. 12. Punidos com a transferência para a reserva remunerada, reformados, ou, já na condição de inativos, com perda de proventos, por atos de exceção, institucionais ou complementares, na plena abrangência do termo. 13. Compelidos a exercer gratuitamente mandato eletivo de vereador, por força de atos institucionais. 14. Punidos com a cassação de seus mandatos eletivos nos poderes legislativo ou executivo, em todos os níveis de governo. 15. Na condição de servidores públicos civis ou empregados em todos os níveis de governo ou de suas fundações, empresas públicas ou de economia mista ou sob controle estatal, punidos ou demitidos por interrupção de atividades profissionais, em decorrência de decisão de trabalhadores. 16. Sendo servidores públicos, punidos com demissão ou afastamento, e que não requereram retorno ou reversão à atividade, no prazo que transcorreu de 28 de agosto de 1979 a 26 de dezembro do mesmo ano, ou tiveram seu pedido indeferido, arquivado ou não conhecido e tampouco foram considerados aposentados, transferidos para a reserva ou reformados. 17. Impedidos de tomar posse ou de entrar em exercício de cargo público, nos poderes judiciário, legislativo ou executivo, em todos os níveis, tendo sido válido o concurso. Parágrafo 1, ou no caso previsto no inciso 13. O período de mandato exercido gratuitamente conta-se apenas para efeito de aposentadoria no serviço público e de previdência social. Parágrafo 2. Fica assegurado o direito de requerer a correspondente declaração aos sucessores ou dependentes daquele que seria beneficiário da condição de anistiado político. Capítulo 3 da reparação econômica de caráter indenizatório. Artigo 3. A reparação econômica de que trata o inciso 2 do artigo 1º desta lei, nas condições estabelecidas no caput do artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias, correrá à conta do Tesouro Nacional. Parágrafo 1. A reparação econômica em prestação única não é acumulável com a reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada. Parágrafo 2. A reparação econômica, nas condições estabelecidas no caput do artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias, será concedida mediante portaria do Ministro de Estado da Justiça, após parecer favorável da Comissão de Anistia de que trata o artigo 12 desta lei. Seção 1. Da reparação econômica em prestação única. Artigo 4. A reparação econômica em prestação única consistirá no pagamento de 30 salários mínimos por ano de punição e será devida aos anistiados políticos que não puderem comprovar vínculos com a atividade laboral.
Parágrafo 1. Para o cálculo do pagamento mencionado no caput deste artigo, considera-se como um ano período inferior a 12 meses. Parágrafo 2. Em nenhuma hipótese o valor da reparação econômica em prestação única será superior a R$ 100.000. Seção 2. Da reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada. Artigo 5. A reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, nos termos do artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias, será assegurada aos anistiados políticos que comprovarem vínculos com a atividade laboral, à exceção dos que optarem por receberem prestação única. Artigo 6. O valor da prestação mensal, permanente e continuada, será igual ao da remuneração que o anistiado político receberia se na ativa estivesse, considerada a graduação a que teria direito, obedecidos os prazos para promoção previstos nas leis e regulamentos vigentes, e asseguradas as promoções ao oficialato, independentemente de requisitos e condições, respeitadas as características e peculiaridades dos regimes jurídicos dos servidores públicos civis e dos militares e, se necessário, considerando-se os seus paradigmas. Parágrafo 1. O valor da prestação mensal, permanente e continuada, será estabelecido conforme os elementos de prova oferecidos pelo requerente, informações de órgãos oficiais, bem como de fundações, empresas públicas ou privadas ou empresas mistas sob controle estatal, ordens, sindicatos ou conselhos profissionais a que o anistiado político estava vinculado ao sofrer a punição, podendo ser arbitrado até mesmo com base em pesquisa de mercado. Parágrafo 2. Para o cálculo do valor da prestação de que trata este artigo serão considerados os direitos e vantagens incorporados à situação jurídica da categoria profissional a que pertencia o anistiado político, observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 3. As promoções asseguradas ao anistiado político independerão de seu tempo de admissão ou incorporação de seu posto ou graduação, sendo obedecidos os prazos de permanência em atividades previstos nas leis e regulamentos vigentes, vedada a exigência de satisfação das condições incompatíveis com a situação pessoal do beneficiário. Parágrafo 4. Para os efeitos desta lei, considera-se paradigma a situação funcional de maior frequência constatada entre os pares ou colegas contemporâneos do anistiado que apresentavam o mesmo posicionamento no cargo, emprego ou posto quando da punição. Parágrafo 5. Desde que haja manifestação do beneficiário, no prazo de até 2 anos a contar da entrada em vigor desta lei, será revisto, pelo órgão competente, no prazo de até 6 meses a contar da data do requerimento, o valor da aposentadoria e da pensão excepcional, relativa ao anistiado político, que tenha sido reduzido ou cancelado em virtude de critérios previdenciários ou estabelecido por ordens normativas ou de serviço do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, respeitado o disposto no artigo 7º desta lei. Parágrafo 6. Os valores apurados nos termos deste artigo poderão gerar efeitos financeiros a partir de 5 de outubro de 1988, considerando-se para início da retroatividade e da prescrição quinquenal a data do protocolo da petição ou requerimento inicial de anistia, de acordo com os artigos 1º e 4º do Decreto N. 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Artigo 7. O valor da prestação mensal, permanente e continuada, não será inferior ao do salário mínimo nem superior ao do teto estabelecido no artigo 37, inciso 11, e parágrafo 9º da Constituição. Parágrafo 1. Se o anistiado político era, na data da punição, comprovadamente remunerado por mais de uma atividade laboral, não eventual, o valor da prestação mensal, permanente e continuada, será igual à soma das remunerações a que tinha direito, até o limite estabelecido no caput deste artigo, obedecidas as regras constitucionais de não acumulação de cargos, funções, empregos ou proventos. Parágrafo 2. Para o cálculo da prestação mensal de que trata este artigo, serão asseguradas, na inatividade, na aposentadoria ou na reserva, as promoções ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teria direito se estivesse em serviço ativo. Artigo 8. O reajustamento do valor da prestação mensal, permanente e continuada, será feito quando ocorrer alteração na remuneração que o anistiado político estaria recebendo se estivesse em serviço ativo, observadas as disposições do artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 9. Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento por estes de suas responsabilidades estatutárias. Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do imposto de renda,